abraço segundo a palavra de Deus vai trazer para a sua vida, tá bom? E aqui a gente vai começar uma série falando sobre os benefícios da oração em línguas. Essa série vai ser de 8 benefícios, ok? E o primeiro benefício de hoje que eu gostaria de falar é o benefício da revelação da palavra de Deus, ok? Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai falar para a gente o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo vai falar assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Ele fala assim, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. E é engraçado a gente perceber isso na vida de Paulo, que ao mesmo tempo que Paulo diz que orava mais em línguas que todas aquelas pessoas na igreja de Coríntios, ele também vai falar que a gente vai perceber na Bíblia que ele escreve 3/4 do Novo Testamento. Eu creio que depois de Moisés, Paulo foi o homem que mais recebeu revelação de Deus, e ele também foi o homem que mais orou em línguas no seu tempo. Ok? Então a gente começa, então me pergunto qual é a relação entre falar os mistérios de Deus, orar em línguas, e a revelação da palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14 ainda, Paulo vai falar no versículo 2, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende e em espírito ele fala de mistérios. Em certa passagem da Bíblia, em Mateus capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador. Ele fala que o semeador saiu a semear e começou a lançar suas sementes, uma caiu à beira do caminho, outra caiu numa terra que não tinha profundidade, um terreno arenoso, outra caiu entre espinhos e outra caiu numa boa terra. E essa boa terra deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. E eu me pergunto, e os discípulos ali começaram a indagar o Senhor qual o significado daquela parábola. E Jesus fala para os discípulos por que ele falava para as pessoas por parábola. Ele diz que para os discípulos ele dava a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para outras pessoas eles não davam. Então ali Jesus explica a parábola para os seus discípulos. Então a gente começa a ver que como Jesus começa a explicar os mistérios daquela parábola que ele falou para os discípulos. E quando a gente está orando em línguas, a gente está falando mistérios. E quais são esses mistérios? São os mistérios que estão escondidos dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, que você tem na sua casa, ela é um livro em códigos. Ela não é um livro comum, um livro em que você lê e você entende de forma natural. Claro que se você ler, você vai entender de forma natural, mas isso não vai te fazer um filho de Deus. Isso vai te fazer um teólogo, isso vai te fazer alguém que tem muito conhecimento bíblico, isso vai muitas vezes te deixar orgulhoso, isso pode até te ensoberbecer, ok? Então, qual é a necessidade da gente ler a palavra de Deus? Não é apenas receber um conhecimento teológico, não é apenas receber um conhecimento em que a gente alimenta o nosso intelecto. Ao ler a palavra de Deus, a gente precisa alimentar o nosso intelecto e também alimentar o nosso espírito. E quando o alimento vem para o nosso espírito da palavra de Deus, quando eu entendo o verdadeiro significado do texto, quando aquela palavra é revelada dentro do meu coração e aquilo se torna uma verdade para mim, mas não apenas uma verdade, aquilo também se torna uma vida. Eu passo a conseguir andar no que a palavra de Deus diz. Jesus, em certa passagem, ele disse, as minhas palavras, elas são espírito e elas são vida. Então, o propósito da palavra de Deus é que ela se torne vida dentro de você, e você consiga andar nessa verdade. Então, por que a gente precisa orar em línguas para receber a revelação da palavra de Deus? Qual é essa conexão? Então, quando Paulo diz que quem fala em línguas está falando mistérios, ele está falando de várias coisas. Mas um desses mistérios é os mistérios da palavra de Deus que está aqui.
Em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo vai falar o teor da mensagem dele para aqueles que são maduros espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala: entretanto, ele inicia o capítulo 2 falando que ele teve com aquela igreja em fraqueza, em temor e grande tremor, e a palavra dele não consistiu de sabedoria humana, okay? Mas do poder de Deus. Então, para toda a igreja, Paulo pregava o poder de Deus. Paulo pregava a cruz de Cristo. Ele chega a dizer que eu não quis saber nada, eu não quis falar nada, a não ser Cristo e este crucificado. Mas, contudo, Paulo, ele fala que ele também falou de sabedoria. Depois de demonstrar o poder de Deus, depois de andar em milagres, depois de mostrar as maravilhas de Deus para aquela igreja, Paulo deixou a sabedoria, Paulo pregou, deixou uma palavra para aquelas pessoas. E qual era essa palavra de Deus e para quem? Primeiramente, essa palavra era para as pessoas mais maduras, para aqueles que conseguiriam entender a palavra, os mistérios de Deus, a sabedoria de Deus. No versículo 6 de 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo fala assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério. Mais uma vez a gente vê aqui a palavra mistério. Essa palavra mistério é a mesma palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, novamente lembrando, Paulo diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito ele fala de mistérios. E aqui Paulo está falando que ele falou da sabedoria de Deus para a igreja, mas ele falou de uma sabedoria oculta em mistérios. E como? Então a gente consegue perceber na vida de Paulo. Paulo era o homem que mais falava em línguas, provavelmente na sua geração. Paulo era o homem que mais falava em línguas na igreja de Corinto, que era uma igreja que usava muito esse dom, tanto que Paulo escreve 1 Coríntios 14 apenas para organizar, para estabelecer limites para as pessoas daquela igreja, não proibindo eles de usar, mas organizando para que o culto seja um culto racional. E Paulo disse que ele orava mais que todo mundo daquela igreja. E não à toa, aqui no versículo 6 e 7, de 1 Coríntios capítulo 2, ele fala que quando ele foi falar para as pessoas mais maduras de uma sabedoria oculta, ele falou de uma sabedoria oculta em mistérios. Tá? E quais são esses mistérios? São os mistérios que você fala quando você está orando em outras línguas. E ele continua: nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então aqui Paulo está falando que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhum imaginou o que Deus preparou para você. Okay? E mais uma vez aqui a gente tem o teor do mistério, porque o que é o mistério? É algo que ninguém viu, que ninguém ouviu, que nem subiu ao coração do homem, mas é o que Deus preparou para você. E ele vai falar que esse versículo não está falando de eternidade, não está falando que daqui a, quando Jesus voltar, não sei quantos anos, você vai para o céu e vai ver coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre verdades espirituais que devem ser reveladas para você nesse tempo, porque foram preparadas para você. Ele fala, mas no versículo 10, mas Deus revelou a nós. Então não é algo futuro, é algo que Deus está nos revelando a todos os que são filhos de Deus. Por meio de quê? Por meio do seu Espírito. Então, os mistérios que você ora,
Quando você começa a orar os mistérios de Deus, você não entende. Você não entende os mistérios de Deus. Mas esses mistérios, eles foram feitos para ser revelados. Mas qual é o problema de muitas pessoas? O problema de muitas pessoas é que elas não perseveram na prática da oração em línguas. O que acontece? Essa pessoa, ela vai a um culto, ela recebe a unção de Deus, ela é batizada com o Espírito Santo, mas ela não continua a praticar. Ela não continua a praticar a língua que ela recebeu. Em Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, foram vistas repartidas entre eles línguas como de fogo. E ali os discípulos receberam falar em línguas pela primeira vez. Mas, contudo, todavia, é o dever dos discípulos, é o seu dever continuar ativando o dom que há em você. E você não precisa sentir um arrepio, você não precisa sentir um calor, você não precisa ver línguas de fogo para poder falar em línguas. Não, do mesmo jeito que você fala em português, você fala em línguas. Você só precisa liberar o que está dentro de você. E à medida que você continua liberando, continua falando esses mistérios de Deus, com o passar do tempo, depois dessa permanência, dessa perseverança na prática da oração em línguas, a palavra de Deus vai se tornar um livro aberto para você. A palavra de Deus vai se tornar um livro que você não conhecia antes. Porque muitos versículos que você tinha um entendimento natural, uma compreensão natural daquele versículo, vai se tornar uma outra compreensão. Você vai descobrir a verdade por trás daquele versículo. Em Apocalipse fala que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele desatou os selos que cobriam o livro. Então, hoje a Bíblia para você é um livro que não tem mais selo, é um livro aberto. E quando você está orando em línguas, você está desvendando os mistérios que estão na palavra de Deus. É como um homem que está cavando, cavando, cavando até encontrar um tesouro. Muitas vezes você vai precisar de permanência. Cavando, 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 até você encontrar aquele tesouro que está esperando por você. O tesouro da palavra de Deus, o tesouro dos mistérios revelados, o tesouro do plano de Deus para você. Porque esse é um dos benefícios da oração em línguas. A oração em línguas, ela libera o plano de Deus para a sua vida. Então não seja alguém que queira um fast food, não seja alguém que queira ir numa igreja em 6 meses, em 10 meses, em 5 meses, ter sua vida mudada. Pode acontecer em pouco tempo, mas Deus ele trabalha com processos, porque Ele quer colocar a sua casa edificada sobre a rocha. Ele não quer colocar a sua casa edificada sobre a areia. Então, para você que não tem usado esse dom, para você que não tem ativado esse dom, o convite desse primeiro vídeo é para que você ative, para que você libere o dom de Deus que há em você, simplesmente por fé. Simplesmente por fé. Libere esse dom que há em você e comece a usufruir da oração em línguas, que é a própria oração que o Espírito Santo te dá. A oração em línguas é o Espírito Santo orando por você, é o Espírito Santo intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, com palavras que olho nem ouviu, ouvido nem ouviu e nem subiu ao coração, mas que serão reveladas por seu Espírito. Tá joia? Esse é o primeiro vídeo, vou fazer alguns outros vídeos sobre os benefícios do falar em línguas para vocês. Ok? Creio que semana que vem sai o vídeo 2.